Hoje eu irei falar sobre o botulismo e a varicela, abordando sintomas, formas de contaminação, prevenção, tratamento e pesquisa realizada com a comunidade. Começando pelo botulismo, que é uma doença bacteriana rara, porém grave. A bactéria causadora dessa condição pode entrar no organismo por meio de machucados ou pela ingestão de alimentos contaminados, principalmente enlatados e os que são preservados inadequadamente. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as toxinas do botulismo são algumas das substâncias mais letais conhecidas pela medicina. Há 3 formas de botulismo: o botulismo infantil ou botulismo lactante, o botulismo alimentar e o botulismo das feridas. O botulismo infantil é o tipo mais comum da doença e costuma acometer crianças de aproximadamente 2 a 6 meses de idade. A bactéria causadora do botulismo multiplica-se e libera as toxinas dentro do trato gastrointestinal do bebê e pode causar graves complicações à saúde. Já o botulismo alimentar é contraído por meio da ingestão de alimentos contaminados com a bactéria, que geralmente se prolifera em ambientes com pouco oxigênio, como no caso de alimentos enlatados. Os alimentos mais comumente contaminados pela bactéria são vegetais em conservas caseiras, carne de porco e presunto, peixe defumado ou cru, mel, entre outros. Já no botulismo das feridas, as bactérias podem entrar no organismo por meio de lesões na pele, machucados e outras feridas, onde libera as toxinas e leva a uma grave infecção. O botulismo é causado pela bactéria Clostridium botulinum, que pode ser encontrada no solo e em água não tratada. Essa bactéria produz esporos que sobrevivem até em ambientes com pouco oxigênio. Ela produz uma toxina que, mesmo se ingerida em pouquíssima quantidade, pode causar envenenamento grave. Na 8ª temporada de Dr. House, o paciente possui uma doença que afeta o seu sistema imunológico, e isso faz com que ele desenvolva várias outras doenças, como o botulismo, causado através de um alimento infectado. Os sintomas apresentados por pessoas que contraem essa doença são dificuldade para engolir ou falar, boca seca, fraqueza facial em ambos os lados da face, visão turva ou dupla, pálpebras caídas, dificuldade para respirar, náuseas, vômitos e cólicas abdominais e paralisia. As formas de prevenção dessa doença se dão principalmente por cuidados com alimentos. Quando falamos de alimentos enlatados, em vidros ou embalados a vácuo, estamos falando de ambientes perfeitos para a proliferação dessa bactéria. Não consuma nenhum desses alimentos se você notar qualquer irregularidade na embalagem, como lata enferrujada, por exemplo. O preparo de conservas caseiras deve obedecer rigorosamente aos cuidados de higiene. Ferva os alimentos enlatados ou as conservas antes de consumi-los. Altas temperaturas podem eliminar as toxinas do botulismo. O mel é um dos alimentos mais perigosos se for mal conservado. O principal objetivo do tratamento do botulismo é controlar os sintomas e evitar eventuais complicações. A hospitalização é exigida em quase todos os casos, pois o botulismo pode levar a problemas respiratórios e eles costumam ser fatais. Em geral, o tratamento para o botulismo é feito por meio de medicamentos específicos, chamados antibotulínicos, que agem diretamente contra a toxina liberada pela Clostridium botulinum. Agora falando sobre a varicela, ou catapora, como é popularmente conhecida, é uma das doenças mais comuns na infância. Causada por vírus, ela pode ser altamente contagiosa para aqueles que nunca foram acometidos ou por aqueles que não receberam a vacina. A catapora é caracterizada principalmente pelo surgimento de bolhas vermelhas na pele, espalhadas por todo o corpo, que causam coceira e outros sintomas. A infecção por catapora geralmente dura de 5 a 10 dias. Os primeiros sintomas da doença surgem geralmente 1 ou 2 dias antes das erupções características da catapora. Eles permanecem por cerca de 4 a 5 dias antes de desaparecerem completamente. Normalmente, durante o período de infecção, surgem de 250 a 500 bolhas espalhadas pelo corpo. Também pode acontecer febre, coceira, mal-estar, perda de apetite, dor de cabeça e dor de barriga. A catapora é facilmente transmitida para outras pessoas.
O contágio acontece por meio do contato com o líquido da bolha ou por meio de tosse ou espirro. Mesmo aqueles que já estão infectados e não apresentam sintomas da doença podem transmiti-la. As pessoas podem transmitir o vírus 1 ou 2 dias antes da doença irromper no corpo. Quanto ao tratamento da catapora, já foram desenvolvidos medicamentos antivirais seguros. Para que apresentem a melhor eficácia possível, eles devem ser administrados em até 24 horas após o surgimento das erupções. Em alguns casos, a catapora não exige tratamento, pois pode desaparecer por conta própria. Nesses casos, o médico poderá apenas descrever medicamentos para aliviar a coceira. A catapora é uma doença transmitida pelo ar e é altamente contagiosa, o que torna sua prevenção difícil. No entanto, a vacina tetraviral e a vacina contra a varicela fazem parte da rotina de imunização. Em uma pesquisa realizada sobre a varicela e a catapora, mais de 80% das pessoas diziam ter conhecimento sobre a varicela, porém só reconheciam quando era dito seu nome popular, catapora. Quando essas pessoas foram perguntadas sobre o botulismo, mais de 70% diziam não conhecer a doença ou davam respostas incoerentes com os sintomas e tratamentos. Portanto, é muito importante conhecermos essas doenças para melhor nos prevenir e termos um maior cuidado com a nossa saúde.